Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença, um tempo da sua vida, para discutirmos profissão. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é um programa da TV Profissão. E a sua missão é sim discutir profissões, é discutir possibilidades de emprego, de trabalho, porque o trabalho resulta na emancipação humana, como a educação. Eu peço licença por 60 minutos, eu e o meu convidado muito especial, professor doutor André Cavazzani, que hoje é o nosso convidado, né, para discutir essa profissão, essa carreira, esta paixão no ramo da história. Então, o Educa Brasil, produzindo conhecimento, tem a honra de receber professor doutor André Cavazzani. Querida professora Dinamara Machado, que imenso prazer, que imensa emoção. Você que é uma pessoa tão importante dentro da minha carreira e poder conversar contigo nesse programa tão bacana, de longo alcance, para falar um pouquinho sobre as dores e delícias também, as dores e delícias de ser o que é, né? Trabalhando com história nesse momento, trabalhando também, evidentemente, com educação à distância, ensinando história dentro da educação à distância, enfim. E também, a professora sabe, no ensino básico, enfim. Vai ser uma alegria a gente conversar aqui hoje, um imenso prazer, e gostaria de saudar a todos que estão nos ouvindo, que seja tão prazeroso para vocês nos ouvir, quanto será para nós falar aqui, nos comunicar. Não é mesmo, professora Dinamara? É isso mesmo, professor doutor André Cavazzani. Professor André é um parceiro de longa data, né? Porque na área educacional, que é onde nós dois militamos, onde nós dois estamos, apesar de o mundo ser grande, na área educacional nós nos reconhecemos. Nos reconhecemos dentro dos ambientes educacionais, nos congressos em que participamos, né, discutindo um assunto ou outro, nos livros que publicamos, né? O André está ali, eu aqui do lado de trás, a gente nas nossas bibliotecas, nas nossas mangueiras, né? Estamos na sombra das nossas mangueiras, onde criamos, elucidamos. Então, fico muito feliz em te receber, professor doutor André Cavazzani, e saiba assim, o Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa da TV Profissão, com uma expectativa de 70 milhões de espectadores, né? Nós chegamos em diversos lares, no canal, pela televisão, né? Pela televisão, em canal aberto, em canal fechado. E o nosso propósito é ser uma luz na ciência, sabe, professor André Cavazzini? Mostrar para as Claro. pessoas que a construção de uma carreira, a construção de uma profissão, de uma identidade profissional, ela é construída. Ela não é um milagre, uma porção mágica que acontece do dia para a noite. E nós Sim. começamos sempre o Educa Brasil dizendo assim: como eu trago convidados muito especiais que construíram uma carreira, selecionados assim na palma de uma mão, eu gostaria muito que mostrasse como foi a construção da sua carreira. Qual é a adoção da sua carreira? Como que foi assim? Um dia resolvi virar professor, ser um pesquisador. Professor doutor André Cavazzani é escritor de livros, autor de várias obras, está organizando mais um livro agora que eu já sei aqui nas nossas conversas de bastidores. Mas eu gostaria, assim, Sim. nessa série, e hoje é o nosso último programa falando da história, né? História pública. Queria que o professor primeiro contasse a sua história, a sua construção enquanto profissional. Professora Dinamara, que honra responder isso para ti. E é uma pergunta de várias camadas, né? Várias camadas, e a gente vai revisitando um pouquinho da nossa história. Mas eu, desde a altura dos bancos escolares, sempre tive uma predileção pela disciplina da história. Sempre me cativou demais, de maneira que eu acabei fazendo a vestibular para a faculdade de História, ingressei na faculdade de História e também ingressei junto na faculdade de Direito. Comecei essas duas faculdades ao mesmo tempo.
No entanto, eu acabei seduzido, né, pela a faculdade de História e logo vi que ali existia uma possibilidade que eu jamais entendia, que eu não conseguia aprender nos bancos escolares ainda, que era a possibilidade de pesquisa. Quer dizer, isso de se tornar um historiador, né, não era simplesmente falar sobre a história, mas era também, e talvez o mais importante, produzir história do ponto de vista historiográfico, ou seja, pesquisar. Foi dessa maneira, então, que desde cedo na minha graduação eu me envolvi com programas de iniciação científica. Então, eu era apoiado, tinha uma bolsa do CNPq, e logo depois do segundo ano de graduação, eu comecei a pesquisar história. Até então, a minha área de principal interesse era a área da história do Brasil, e especialmente a história das populações. Né? Bom, então eu comecei a fazer essa pesquisa, e aí essa pesquisa foi se desmembrando. Foi se desmembrando para o mestrado e foi se desmembrando depois para o doutorado, sempre estudando América Portuguesa e sempre também estudando história das populações. E foram momentos assim muito importantes da minha carreira. Quando eu terminei o mestrado, inclusive, eu fiz 2 anos sabáticos para dar uma descansada, pensar em outras coisas. E, inclusive, foi um período em que, pensando muito na dinâmica, na atuação da sala de aula, eu me embrenhei numa outra especialidade que se chama psicomotricidade relacional. Eu entendia que saber história, estudar história não bastava simplesmente para você ser um bom professor. Era importante também entender algo que se passava do ponto de vista da psicologia mesmo, dentro do ensino, das relações projetivas entre os alunos e professor. Eu fui um pouco por esse ponto e depois voltei para o doutorado, que eu acabei fazendo na Universidade de São Paulo, e fui me aprimorando. Né? Toda a minha graduação em História eu fiz na Universidade Federal do Paraná, o mestrado na Universidade Federal do Paraná, e o doutorado, então, na USP, na Universidade de São Paulo. É interessante lembrar que eu acabei esquecendo direito. Eu vi que não era minha praia, que eu me sentiria muito bem debaixo de uma mangueira de livros do que de uma mangueira de processos civis, criminais do século XX e XXI, porque eu acabei depois me embrenhando por processos crime, processos civis do século XVIII e XIX, onde eu me sentia mais à vontade. Né? E só para finalizar, nesse ínterim, eu estava terminando o meu processo de doutorado e acabou surgindo a professora Dinamara Pereira Machado na minha vida, que acrescentou um outro campo de interesse que até então eu não perspectivava, que era justamente o tema da educação à distância. Tudo que eu sei de educação à distância, tudo que eu pude aprender, eu não tenho, enfim, nenhuma vírgula, nenhum escrúpulo em dizer que eu aprendi com a professora Dinamara. Foi um curso, digamos assim, extracurricular, né? Fora dos ambientes acadêmicos, eu fui aprendendo muito na prática com ela, sem, evidentemente, deixar de ler todas as referências que ela ia me trazendo quando a gente acabou se conhecendo. Então, basicamente, a minha trajetória é uma trajetória de alguém que resolveu fazer uma aposta naquilo que tinha paixão. No caso, o estudo da história e também o ensino da história, porque para além do ensino superior, eu sou professor também da educação básica. Né? Eu sou professor na pós-graduação, né?
com mestrado e doutorado como professor convidado de um programa de mestrado e doutorado aí de uma faculdade pública aqui, que é a Universidade Federal do Paraná, e também sou professor do ensino básico na escola e no ensino superior na instituição Uninter, que, puxa vida, eu sou tão grato e que eu tanto gosto. É isso, professora Dinamara. Fique à Professor vontade André, para me provocar mais. com certeza. Professor André, pós-doutor, né? Eu falei só em doutorado, mas o professor André Cavazani é pós-doutor na área de história. Isso. E, assim, resumindo, professor doutor André Cavazani, o que a gente percebe de todas as pessoas que estão aqui, de todos os profissionais que estão aqui? E eu tenho trazido sempre profissionais, porque nós estamos falando de profissão, né? Nós deixamos a questão do dom e estamos falando de uma profissão que exige estudo, que exige dedicação, que exige renúncias muitas vezes, né? Renúncia, Sim, porque você claro. tem um caminho, você tem uma escolha, mas todos eles têm uma singularidade. Todo mundo se construiu a partir de uma paixão, de um bem-querer, de gostar de fazer aquilo com alegria, de ir para o Sim. trabalho, né, para o trabalho, mas com felicidade. Eu não vou para o trabalho com uma síndrome de domingo à noite. Não, eu vou porque gosto. Eu gosto de Sim. estar naquele ambiente. Ou é um músico, ou um engenheiro, um profissional de educação física dentro dos espaços de academia, ou um professor de história, mas ele vai porque ele tem uma felicidade. Então, o que eu quero dizer com isso, professor doutor André Cavazani, é que a escolha de uma profissão ou a escolha de um trabalho que te dá a emancipação humana passa pela felicidade, passa pelo seu Sim. compromisso social com você e com os outros. Então, isso eu tenho visto em todos os programas quando eu faço essa entrevista. Eu fico muito feliz, professor André Cavazani, de estar aqui, de ver a sua trajetória. A gente vem há alguns anos já se acompanhando, um acompanhando a Sim, trajetória do outro, um crescendo claro. no crescimento do outro e comemorando e chorando, né? Porque as pessoas pensam, uma carreira é feita só de alegrias. Não, tem muita renúncia, tem muita Sim. resiliência num processo. E o professor doutor André Cavazani, para fechar esse nosso bloco de série tratando da história pública, a sua história já mostrou assim, quando ele diz, eu sou professor de crianças na educação básica, de pré-adolescentes, mas sou professor no ensino Isso. superior, formando os historiadores, formando os licenciados em história, sou professor num programa de mestrado com os pesquisadores, mestrado e doutorado, ou seja, sou um professor transversal em todas as etapas do ensino. Não poderia ser ninguém melhor do que falar do ensino de história. O que esse ensino de história, em diferentes etapas, tem se constituído, né, professor André? E a história, Sim. que agora, na última reforma, também sofreu, né, a última reforma do ensino médio traz uma perspectiva diferente para o profissional da história, mas eu gostaria, assim, professor André, eu gosto de situar as pessoas. O nosso público do Educa Brasil produzindo conhecimento, até porque, assim, para as pessoas perceberem que nem sempre foi daquele jeito. Então, quando nós vamos falar de ensino de história, eu gostaria que o professor lembrasse assim, um pouquinho do passado, essa atualidade do ensino da história, né? Como que se faz o ensino da história? Como que ela já foi feita, né? Então, eu gostaria agora, essa é a nossa provocação. Muito obrigado pela sua provocação, professora Dinamária. Eu agradeço imensamente. Eu agradeço imensamente. Bom, quando a história se institucionalizou como disciplina lá no século XIX, professora Dinamária, com uma escola que era conhecida como a escola metódica, havia uma preocupação em dar à história uma cara de ciência. E a grande referência naquela época eram as ciências naturais. Então, a história surge como uma ciência, né, por meio dessa escola metódica alemã, Leopold von Ranke, ela surge para a sociedade como uma ciência, ela se institucionaliza na universidade como uma ciência, a partir de um pressuposto de que é possível ao historiador
manter uma relação completamente afastada, desapaixonada do seu objeto de estudo, e ele deve estudar, ele deve olhar para a história, basicamente, como um historiador olha, como um biólogo, por exemplo, olha para uma ameba de maneira absolutamente objetiva, sem muita humanidade nesse trato. Eram as ciências duras, né? O grande protocolo de atuação científica, digamos assim, e a história foi indo por esse caminho. E os metódicos, então, inventaram e postularam um método para a história. Um método para a história que pressupunha uma atuação do historiador que se limitasse a consultar documentos oficiais, documentos escritos, não interpretá-los e simplesmente deixar que eles falassem, porque assim é que a história aconteceria. O historiador deveria ser uma espécie de voz neutra para o documento. Por que eles pensavam isso? Porque antes cabia à literatura, muitas vezes, tentar dar inteligibilidade para os processos históricos. Então, você pega aqueles livros fantásticos, né? Como, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Quer dizer, você lê aquilo, em vários momentos são ensaios históricos. Tem um primeiro volume inteiro do Victor Hugo, né, em que ele está dizendo para a gente como é que foi a Batalha de Waterloo, né, que opôs ingleses, franceses, enfim. Mas, para além disso, tem a história fantástica, né, do Jean Valjean e de outros personagens clássicos da literatura universal. Então, quando os metódicos chegam, eles não chegam para lá nessa ideia dizendo assim, a história não deve se contaminar com imaginações literárias. A história deve ser absolutamente pura e restrita. E, para isso, o historiador, então, lê um documento antigo, que seja original, e ele simplesmente transcreve ou dá voz para esse documento. Assim, ele está fazendo uma história completamente científica, completamente imparcial, de acordo com os pressupostos, evidentemente, do século XIX, professora Dinamara. Acontece que o século XIX também é o século da formação dos Estados nacionais, de maneira que, dentro desse método histórico, há também uma lista de temas que o historiador deve se dedicar prioritariamente. E esses temas são a história das grandes guerras, a história das civilizações, a história dos grandes homens. E esse modelo, ele perdurou durante muito tempo, digamos assim, durante muito tempo não. Embora esse modelo passe a ser veementemente questionado a partir da década de 30 como uma ruptura, há um hiato entre os avanços acadêmicos e o que chega nos currículos escolares. De maneira que até mais ou menos a década de 50 no Brasil, e mesmo na década de 60, onde esse tipo de história era muito conveniente, as crianças foram submetidas a uma história que não era nada mais, nada menos do que uma profusão de datas, nomes, eventos políticos e grandes homens, grandes trajetórias para o bem da nação a serem decorados. Inclusive, num determinado momento, a história no Brasil, nos currículos escolares, ela perdeu a sua especificidade sendo misturada com geografia, por exemplo, né? Os famosos estudos sociais. Então, durante, digamos assim, o século XX, durante mais tempo, a história que era ensinada era justamente essa história das datas, dos nomes e da memorização.
Isso afastou muita gente da história, professora Dinamara. Acontece que, a partir aí dos anos 90, principalmente, essas perspectivas foram cada vez mais transformadas, e aí aquilo que uma geração de historiadores na década de 30 criticava muito os metódicos, que dizia que eles faziam uma história fria e que era importante trazer a humanidade para a história, essa humanidade começou a aparecer. Daqui a pouco eu, inclusive, te dou um exemplo, professora Dinamara, prático. Eu sei que a professora Dinamara é Dinamara Pereira Machado, prática. Né? Desde cedo eu aprendi muito com ela que os devaneios teóricos eles são importantes, mas é necessário a gente trazer os pés no chão e ir para a prática. Né? Então, eu já vou trazer um exemplo prático do que foi acontecendo com o ensino de história, quando eu digo que ele restituiu a humanidade para esse ensino, que deixou de ser uma coisa fria, restrita a datas e nomes, uma coisa fria, empoeirada, restrita a datas e nomes. E eu vou trazer um exemplo disso. Né? Mas, Que enfim, professora maravilha! Dinamara, sim, só para fechar aqui esse grande arrazoado que eu fiz. Né? A história ela nasceu de uma maneira que, de certa maneira, afastou muita gente do gosto pela história, porque afastou essas pessoas da empatia e da identificação humana com as pessoas que viveram antes da gente. E agora ela tem encontrado o caminho, é sempre uma luta, mas ela tem encontrado o caminho para restituir o protagonismo. Porque, no final das contas, a história não é simplesmente o estudo sobre o passado, mas é o estudo da humanidade ao longo do tempo, daquilo que eu e você, professora Dinamara, temos em comum, daquilo que nós comemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós ouvimos. Quer dizer, isso é história. Mas eu já vou dar um exemplo prático disso. Que bom, professor André, que maravilha. O que a gente percebe, então? Que a história que eu estudei, né, que foi a história das datas, dos nomes, dos grandes nomes, né? Você tinha que saber quem era Marechal Deodoro da Fonseca, você tinha que saber quem era Rui Barbosa, quando Isso. nasceu, o que fazia, então, que lá naquela data X. Então, o que o professor André nos mostra? Né? E como ele está tratando do ensino de história, para que nós possamos compreender, até para você ajudar o seu sobrinho, o seu filho, né? Ajudar as pessoas e mostrar que o ensino tem uma evolução. Num determinado momento, o ensino de história estava configurado de uma forma, que é essa forma de decorar, né? De decorar datas, decorar nomes, e você nem entendia por que você tinha que fazer aquilo. Mas você tinha que fazer, porque era assim que os livros didáticos traziam, era assim que o seu professor foi formado para ensinar. Então, ele aprendeu para ensinar história dessa forma. Mas o que é muito importante que o professor André colocou ali no bojo da nossa discussão, e antes dele falar do presente, eu quero tocar nisso. A história era ensinada dessa forma porque existia um objetivo social. Então, quando nós falamos sempre em educação, em processos de ensino, nós estamos falando que o currículo e a forma com que ele é ensinado, existe um objetivo. Não existe uma questão de neutralidade. A partir do momento que eu quero ensinar os grandes vultos históricos, eu tenho um objetivo. Eu tenho uma suposição de uma sociedade que eu quero construir. Quando o professor André diz, lá na década de 30 nós tivemos essa ruptura, mas eu fiz a educação básica na década de 70, né? E lá eu ainda vivi um ensino de história, que foi assim, a rua X, tantos rios, né, assim, e misturado, porque era estudos sociais. Então, tinha um modelo social, um modelo de sociedade, que estava configurando o currículo daquele momento. Então, quando nós falamos de ensino, professor André, eu gostaria que, antes de nós avançássemos para o presente, você fizesse essa colocação do que a intencionalidade que existe quando desenhamos um currículo.
Sim, os currículos, professora Dinamara, nunca são neutros, né? Os currículos nunca são neutros. Então, quando você retorna a esse período das datas e dos nomes, quer dizer, a intencionalidade de um currículo em que você está ali obrigado a decorar nomes e datas, ela se expressa na intenção de que, digamos assim, quem está muito preocupado em decorar nome e data não tem muito tempo para pensar em si mesmo e nem na sociedade que o cerca. E é ótimo que assim seja. A gente sabe que durante um período no nosso país isso era muito conveniente, né? Então, um currículo, né, digamos assim, recortado dessa maneira, estrangulado desta maneira, durante um período no Brasil, foi muito importante. Porque enquanto você está pensando em data e nome, você não tem muito tempo de pensar besteira, certo? Além disso, não podemos esquecer que, para o bem e para o mal, durante um bom tempo, quer dizer, o nosso processo, né, de organização da educação, ele foi feito de maneira, digamos assim, monocrática. Temos um tempo imenso em que, por exemplo, Getúlio Vargas esteve no poder. E o currículo era pensado justamente em enaltecer a figura do regime e dele mesmo. Então, o currículo, né, já não era intencional. Quer dizer, hoje, quando a gente estuda história e levanta os livros didáticos, né, do Estado Novo, por exemplo, nós temos lá Getúlio Vargas retratado, né, uma criança estudando com atenção e atrás o seu Getúlio Vargas ali, como dando aquele apoio e cativando, né, sendo essa imagem sendo utilizada para impregnar no imaginário daquela época essa figura do Getúlio como amigo das crianças, como pai dos pobres, e que cola, professora Dinamara. O meu avô, meu saudoso avô, que era caminhoneiro, ele estudou nessa época e era Deus no céu e Getúlio na terra para ele. Essa imagem colou. E aí, depois, evidentemente, nós temos um período de exceção, né? Depois, né, temos um tempo de abertura e, de repente, temos de novo, né, um processo não democrático de gestão da nossa nação. E nesse período, realmente, não interessavam reflexões um pouco mais profundas sobre as contradições sociais, sobre os atores sociais. Aí sim, nesse período, o que valia mesmo era você decorar nome e data e se ater, digamos assim, à cronologia. Então, o currículo era inocente? Podemos dizer que o currículo era inocente? Não, não era. O currículo era pensado justamente no sentido da manutenção de um status quo ali presente. Tá? Da mesma maneira que o currículo e a BNCC que hoje nós estamos trabalhando não são neutros. Eles são uma resposta à Constituição Cidadã de 1988, quando, eu diria de maneira justa, mas aí é a minha opinião, né? Um historiador, ele jamais é neutro, mas por ética, quando ele não está sendo neutro, é importante que ele avise. Então, estou avisando. Essa é a minha opinião aqui do professor André Cavazzani. Eu acredito que de maneira muito justa e muito necessária, a partir da Constituição Cidadã de 1988, grupos que antes estavam invisibilizados por esse tipo de história, começam então a reivindicar as suas participações políticas. E os currículos vão mudando a partir dessas pressões, o que sinceramente eu acho muito saudável. O que sinceramente eu acho muito saudável. Durante quanto tempo vocês, professora Dinamara, e quem sou eu para falar isso, peço licença a todas as mulheres que estão nos assistindo,
mas com todo o respeito, quanto tempo vocês não ficaram distanciadas dos livros de história? É por isso, inclusive, que eu trouxe o exemplo que eu vou utilizar hoje, não é? Então, há uma intenção. Às vezes há más intenções, às vezes há boas intenções que nem sempre resultam e não dão certo, né? Isso faz parte do processo. Mas, enfim, o currículo, o que a gente pensa, o que a gente ensina, jamais é neutro. Ele é uma resposta a pressões políticas, econômicas e sociais do nosso tempo. Né? O currículo é também história, também é histórico, está nesse processo, nessa dinâmica de tensões, rupturas, permanências, acomodações que se dão ao longo do tempo, que, portanto, são históricas. Enfim, professora Dinamar, Não, espero ter é uma respondido. conversa espetacular. Eu estou aqui hoje, meu convidado no Educa Brasil Produzindo Conhecimento, professor, doutor, pós-doutor André Cavazzani. Estamos falando da história pública e o ensino da história. Bom, o que nós temos? O professor André lembrou bem que nós tivemos um ensino de história que cheirava a naftalina. Ó, professor André, vou te provocar agora, porque ficava só com Sim. um olhar no passado, um olhar de memorização de dados, dos grandes nomes. Esse era o ensino de história que nós tínhamos. E vocês, os pesquisadores da área de história, né, com seus estudos, com as correntes mundiais que nós temos do estudo da história, vem avançando principalmente no processo de ensino. Mas o professor André cravou aqui no nosso programa uma questão muito importante. Todo o processo de ensino, ou seja, as técnicas, as atividades que os professores fazem com seus filhos, ou o currículo que é instituído, ele existe numa intencionalidade, dentro do seu tempo histórico e para a formação daquela sociedade. Mas, professor André, nessa pesquisa constante de processos de ensino, né, tanto da educação básica como no ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação, no mestrado, doutorado, me conta um pouquinho o que nós temos hoje na atualidade. Se eu voltasse para a escola hoje, professora Dinamara, e fosse ter aula de história, como seria a aula de história hoje? E você tocou aí num ponto que é as mulheres hoje são vistas pela história, né, professor André? Mas conta um pouquinho, se Sim. eu voltasse para a escola hoje, qual é a abordagem do ensino de história na atualidade? Ah, perfeito, professora Dinamara. Eu agradeço demais por essa pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem uma. Eu gosto sempre que as nossas falas têm sintonia. Então, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão fundamental. Né? Ah, um professor sempre um bom professor, e mesmo um bom historiador, ele deve ter o que falar. Né? E isso se constrói com leitura, com pesquisa e erudição. Então, hoje, essa situação é muito mais desafiadora, porque o conteúdo está na palma da mão dos alunos, literalmente. E, às vezes, um conteúdo que passou por tratamentos perigosos, revisionistas, que às vezes, inclusive, mais confundem do que esclarecem o aluno. Então, quando eles estão chegando nas aulas de história hoje, os alunos chegam com, digamos assim, um pano de fundo já formado. Eles já viram alguma informação num canal do YouTube, eles já ouviram algo ser dito em casa, e quando eles chegam para a sala de aula, eles têm grandes expectativas, eles têm grandes expectativas. Não adianta você querer dar uma aula fria. Então, eu vou agora dar um exemplo para vocês, tá? De como isso acontece, ok? Por exemplo, eu leciono História no ensino básico no 9º ano, perfeito? Então, eu poderia chegar e dar uma aula de História dizendo o seguinte:
Olha, a Segunda Guerra Mundial, anotem aí, gente, por favor, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ela opôs o eixo central, liderado pela Alemanha, com Itália e com Japão, contra Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e demais nações, certo? Ela durou mais ou menos 4 anos e ela terminou, então, quando pela parte oriental da Europa o Exército Vermelho cercou e invadiu a Alemanha, cercou as forças alemãs, e pela parte ocidental, Estados Unidos, Inglaterra e França fizeram uma frente e cercaram a Alemanha ali em Berlim. E assim termina a guerra. Ponto. Eu poderia dar uma aula assim, ok? Mas os alunos não querem isso. Eu ia Essa falar para você, aula que eu André. acabei de dar... Eu tive essa aula. Essa Sim. não cabe mais. Então, pois é, como que eu daria essa aula, então, professora Dinamara? Vou fazer aqui um exemplo. Queridos alunos, às vezes eu não falo nada. Eu simplesmente entro em sala, coloco uma trilha sonora, porque você sabe que eu sou desses, não é, professora Dinamara? E aí, eu entro com esse trecho. Eu fiz isso em sala. Então, vamos pôr a minha trilha aqui. Certa vez, uma mulher que havia sido piloto recusou-se a encontrar comigo por telefone e explicou: eu não posso te dar esse depoimento. Eu não quero lembrar. Eu passei 3 anos na guerra e nesses 3 anos eu não me senti mulher. Meu organismo perdeu a vida. Eu não menstruava. Eu não tinha quase nenhum desejo feminino. Ai, eu era bonita. Quando meu futuro marido me pediu em casamento, isso já em Berlim, na Alemanha, ao lado do Reichstag, ele disse: a guerra acabou, sobrevivemos, tivemos sorte, case comigo. Eu queria chorar, começar a gritar, bater nele. Como assim casar agora? No meio de tudo isso, casar? No meio da fuligem preta de tijolos pretos, olhe para mim, veja em que estado estou. Primeiro faça de mim uma mulher, me dê flores, flerte comigo, diga palavras bonitas. Eu quero tanto isso, esperei tanto, por pouco não bati nele. Queria bater. Uma de suas bochechas estava queimada, vermelha, e eu vi que ele tinha entendido tudo. Desciam lágrimas por essa bochecha, pelas cicatrizes ainda recentes. E eu mesma não acreditei que estava dizendo: sim, eu me caso com você. Meninas, vocês sabiam que durante a Segunda Guerra Mundial, 1 milhão, mais ou menos, de mulheres combateram do lado da União Soviética pelo Exército Vermelho, que participaram dessa guerra não como inteiras ou na retaguarda, mas como franco-atiradoras. Vocês sabiam que existia uma franco-atiradora chamada Liuda Pavlichenko, que matou mais ou menos 705 nazistas alemães? E quando perguntaram para ela se era verdade que ela tinha matado 705 pessoas, ela respondeu: eu não matei 705 pessoas, eu matei 705 nazistas. Ora, professora Dinamara, quando essas coisas entram, quando essa carne entra, as crianças começam a fazer um processo de empatia histórica. Elas começam, então, a tentar se colocar no lugar dessas pessoas que vivenciaram essa situação. E aí eu fisgo elas para a erudição histórica, para que elas fiquem curiosas. Nossa, mas isso aconteceu durante quanto tempo?
né? Como é que essas pessoas viviam? Como é que essas mulheres faziam? Nossa, elas eram corajosas. Nossa, elas eram tratadas bem pelos soldados que estavam naquele exército. Como que isso acontecia? E eu usei esse exemplo porque é um exemplo recente, professora Dinamara, né? Mas eu poderia trabalhar, por exemplo, com o processo de escravização de pessoas aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos mais anos de escravização de pessoas, de escravidão, do que de liberdade. Né? Isso Então é mesmo. uma questão para a gente pensar. Só para fechar, de onde que eu trouxe essa referência? Né? E fica para você, né, querido ouvinte, querida ouvinte, queridos, né, ouvintes, né, todos, todas e todos, eu diria, que estão nos ouvindo, de onde que eu trouxe essa referência? Essa referência veio desse livro fantástico, tá? Da Svetlana Alexievich. A Svetlana Alexievich, ela é uma escritora bielorrussa. Ela venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015 e a literatura dela é uma literatura de memória. Ela recolhe relatos verídicos de pessoas que passaram, né, por traumas, desde, por exemplo, o problema com o reator de Chernobyl, até esse caso, né, que ela foi entrevistar mulheres, né, que haviam participado da guerra. Inclusive, o livro dela se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, justamente porque as histórias das mulheres dentro da própria União Soviética estavam sendo invisibilizadas. Essas senhoras que deram esses depoimentos aqui estavam morrendo. Essa memória estava se perdendo. Então, ela vai atrás dessa riqueza. Inclusive, ela tem uma perspectiva nesse sentido de história pública, e eu já explico por quê, quando ela diz o seguinte, né? Quando ela fala desses testemunhos, e isso serve para qualquer historiador. O que estamos procurando? Em geral, o que nos parece mais interessante e próximo não são os grandes feitos e o heroísmo, mas aquilo que é pequeno e humano. Por exemplo, o que eu mais gostaria de saber sobre a vida na Grécia Antiga, sobre a história de Esparta. Eu gostaria de ler sobre o que as pessoas conversavam em casa. Entendem? Ela quer a humanidade. Então ela traz, né, este livro fantástico, e eu não começo nenhuma aula de história hoje sem trazer alguma referência ou alguma provocação que permita que os alunos se identifiquem com aquilo. E é lógico que, seguindo os currículos, seguindo o que a BNCC pede, dessa reivindicação justa do protagonismo histórico, de trazer à tona o protagonismo histórico de grupos que durante muito tempo ficaram invisibilizados, eu trago essas referências. É lógico que eu não perco também a conexão com o ensino tradicional. Disso que eu acabei de falar, não vale nada se os alunos não entendem por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, quem eram os países envolvidos, quanto tempo ela durou, quais foram os resultados e as consequências, as causas. Isso não adianta. Agora, esta cor, esta humanidade, esse coração, se você não leva isso, meu amigo, minha amiga, não dá certo. Porque os alunos já estão buscando por conta própria na palma da mão. Então, eis aí a grande diferença, quer dizer, hoje para você estar dentro de sala de aula. E se você quer ser historiador, ou se você quer ser historiadora, não adianta, você tem que regar a mangueira aqui atrás, professora Dinamara. Porque isso eu ouvi uma vez de um professor. O bom professor é aquele que tem algo a dizer. E, para você ter algo a dizer, você precisa estudar. Você Mesmo, precisa professor. estudar. Professor André, muito Enfim. bem dito. E você deu para o nosso espectador e para a professora Dinamara, para todos nós que estamos aqui aprendendo contigo nesse momento, o antes do ensino da história e a perspectiva do ensino da história hoje. Para que você, que é o nosso participante do Educa Brasil Produzindo Conhecimento, perceba que o ensino ele está sendo alterado.
que nós estamos com perspectivas diferentes, de novas abordagens no processo de ensino. Então, quem fala que a escola não mudou, não, a escola mudou desde a sua estrutura física, a formação dos professores, a abordagem que você tem com as crianças em tenra idade, com os pequenininhos, com os adultos ou com os pesquisadores. Mas o professor André Cavazzani, e aí eu vou puxar a professora Maria Isabel Cunha, que diz quem é o bom professor. O bom professor é aquele que tem epistemologia, que está debaixo de uma mangueira, que tem essa coragem. Então, ele não precisa falar para o aluno, me fala a data X, mas ele sabe, e ele sabe conduzir o aluno para que o aluno reconheça aquela data. Então, eu vejo o ensino hoje, sabe, professor André, com o ensino da pesquisa. O ensino que a gente faz com que a criança faça perguntas. Porque se nós olharmos uma criança em tenra idade, pequenininho, ele te faz muitas perguntas, e muitas perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas. Nós vamos, ao longo dos anos, e fazíamos isso na escola em que eu trabalhei, em que eu fui professora, em que fui estudante e fui professora, nós íamos cortando as perguntas dos alunos. Eles não tinham que fazer pergunta, era isso aqui e acabou, era isso aqui e acabou. Tinha um pacotinho pronto. E nós íamos Sim. cortando as perguntas. As perguntas voltavam quando ele ia fazer mestrado, doutorado. E no passado e no presente, ainda são poucas pessoas que vão para o mestrado e para o doutorado nesse país. Então, nós ficávamos com uma lacuna muito grande de fazer perguntas. E hoje, este ensino que nós buscamos, que é um ensino cidadão, reflexivo, é um ensino da pergunta, porque eu quero descobrir Isso, aquilo mais. Eu quero descobrir isso, eu quero isso. descobrir aquilo, porque informação tem muito. Então, o professor André Cavazzani mostrou bem essa clareza num processo de ensino há algum tempo e o processo de ensino hoje na atualidade. De novo, colocou esse pilar. Quem é o bom professor? A pessoa que tem conteúdo. Então, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar. Ah, eu vou seguir um livro, uma apostila. Não, não é porque você tem um livro, uma apostila que você pode ser considerado professor. Você precisa conhecer aquilo ali em profundidade. Porque se for para só ler aquele livro, né, André? Não precisa do professor, não é verdade? Ele procura na Eu tenho uma internet. aluna, professora Dinamara, eu tenho uma aluna que é uma aluna que tem altas, como se fala, altas habilidades, né? Altas, e ela decora o livro, texto dela. Então, quer dizer, assim, ok, ela decorou. Qual que é meu papel? Meu papel é fazer perguntas. Meu papel também é ajudá-la a ir entendendo como é que é o processo de construção, como é que alguém chegou naquele texto que está ali no livro que ela está lendo. Quer dizer, isso, Uhum. professora Dinamara, me escapou nesse exemplo que eu dei, mas eu não queria deixar de retomar. Uma das grandes diferenças hoje do ensino de história é que o historiador, mais do que ficar contando histórias, reproduzindo histórias, ele tenta levar ao aluno o processo de construção historiográfica. Como que eu transformo um documento velho, um documento antigo, em conhecimento histórico? Isso de uma maneira, evidentemente, bastante controlada, conforme faixa etária, bastante adaptada. Isso hoje é possível fazer em sala de aula. Levar a fonte para a sala de aula, quer dizer, isso hoje nós historiadores fazemos. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, da situação do ensino na época do Getúlio Vargas, como que ele era dirigido, a gente pode levar fotos, a gente pode levar panfletos e tentar mostrar para os alunos aquela evidência, aquela materialidade histórica disso que nós estamos falando para eles. Ou mesmo colocar os alunos para pesquisarem, né? Isso é muito importante, né? É aquilo que a gente sempre fala, professora Dinamara, que é transformar o aluno também em protagonista da construção do seu próprio conhecimento. Né? Não, é lógico que a gente está ali para dar as referências, mas se a gente não põe os alunos para agirem, para trabalharem, a coisa às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Por mais encantadora, tem musiquinha, tem poesia e tal, mas assim, se o aluno não entende
né, não toma as rédeas do processo de construção do próprio conhecimento, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. É a mesma ideia do ensino tradicional, no fundo, só que maquiada com novas tecnologias e tal. Não, eu acho que hoje uma situação essencial é colocar o aluno para refletir, colocar o aluno para perguntar, responder o aluno com outras perguntas também. Eu acho que isso é fundamental nesse processo. E aí, meu amigo, minha amiga, né, para você fazer isso, você tem que estudar. Você não faz isso sem estudo, né? Sem estudo, você consegue decorar e fazer com que seus alunos decorem. Agora, colocar eles para ativarem, né, as sinapses no processo de construção de conhecimento, pensar que fonte que eu levo para a sala para eles trabalharem, para eles explorarem, como é que eu faço a transposição didática desse conteúdo que é denso e tal. Ixi, aí é estudo e muita prática, né? Bom, professor André, vamos pensar assim. Para o ensino de história, eu tenho que ter um excelente professor, né? E o excelente professor, né? E aí eu recordo da didática, Maria Isabel Cunha, Selma Garrido, todos esses grandes nomes que a gente estuda, né? Paulo Freire, ou seja, esse universo, essa mangueira que a gente vive, que está aqui nessa sombra, o bom professor tem que ter epistemologia, tem que ter conteúdo, ele tem que ter transposição, estou pegando a tua palavra aqui, ele tem que saber várias formas de ensinar, né? Então, ele tem meninos e meninas que vão gostar de uma forma, outros vão gostar de um game, outros gostam de música, então a aula nunca é um repeteco do dia anterior, ela é sempre diferente. Cada turma, às vezes você prepara para uma turma o mesmo conteúdo de várias formas, porque hoje nós reconhecemos na psicologia os diferentes estilos de aprendizagem, né, os tipos de inteligência e assim por diante. Então, a transposição é outro pilar muito importante. E uma outra questão é a questão política, mas não a questão da política partidária, mas do Isso. professor que sabe a importância da empatia, da humanização, do relacionamento Aham. humano, da Sim. verificação que aquela criança é produto de um meio, que ela tem uma família, que ela está inserida numa sociedade. Então, esses três argumentos, né, a epistemologia, a transposição e a política fazem o bom professor. Agora, Com esse bom certeza. professor, esse excelente professor que você é, como convidado hoje do Educa Brasil pela sua trajetória, por sua caminhada, né, produzindo conhecimento coletivamente aqui, me diz, o ensino da história e a BNCC, né, que a partir do ano que vem é uma realidade, de fato, no ensino médio. O ensino de história e a BNCC, o que o professor André pode nos ensinar no Educa Brasil produzindo conhecimento? Puxa, professora Dinamara, a BNCC ela é um assunto também de várias camadas, né? Eu particularmente acho o texto da BNCC um texto adequado àquilo que eu vinha falando antes, né? As reivindicações, a ideia de uma história que ajude o aluno a inteligir melhor a realidade que o cerca, uma ideia mais abrangente no sentido de incorporar grupos que são importantes no processo de realização histórica e que em determinados momentos tiveram seu protagonismo subestimado e invisibilizado. Então, nesse sentido, ok, caminhamos com a BNCC. A maior preocupação é como que isso vai se dar na prática, né? Ano que vem a gente vai perceber um pouquinho como que isso vai funcionar, porque eu faço apologia. Eu sei que é uma paixão, que eu gosto demais, mas eu acredito que uma sociedade sem história é como uma árvore que tem as raízes muito curtas ou perde raiz, ela tomba. E nesse sentido, né, muitas vezes eu temo, em alguns itinerários, que a história seja trabalhada de uma maneira muito rápida. Né? Gostaria muito que tivesse história
para todo mundo e com mais intensidade. Mas, enfim, nós precisamos ver como que ela vai funcionar na prática. Do ponto de vista do texto, eu não tenho nenhuma questão, pelo contrário, acho que é um texto amplo, é um texto que justifica, é um texto que convida para o ensino de história. Né? Agora, do ponto de vista da aplicabilidade dela, nós vamos aprender. E aí a gente espera que, se der certo, que lindo, continuamos assim. Se não der, a gente retoma, discute de novo e vamos em frente, né, professora Dinamara? Porque a professora usou esse termo recentemente, né? A história é inexorável, né? O tempo é inexorável. E aí a gente vai trabalhando. Né? É isso. Isso mesmo, professor André. Recentemente eu usei esse termo, a história e o tempo é inexorável. E indiferente da posição que você assume nessa sociedade, você vai passar por ela, né? Você vai sentir as dores e as alegrias dessa história. Quando nós falamos da BNCC e o professor André fala, esse é o presente, mas principalmente o futuro do ensino de história e de várias disciplinas, é muito importante para o nosso telespectador, para você que está aí, que tem um filho ainda na educação básica, né? Que perceba assim, nomes que você vai ter que aprender. O que é um itinerário formativo? Né? Nós estamos assemelhando o currículo brasileiro a currículos como o da Alemanha, por exemplo, em que a criança faz uma escolha, né? Então, vai exigir dos gestores escolares, tanto público como das instituições particulares, uma motivação para criar uma nova escola. Então, este momento que nós estamos vivendo não é só uma questão do ensino de história, né, professor André? Mas com a BNCC, os diretores, os gestores, os donos de escola, os professores vão ter que se reinventar. Até porque, assim, a escola nem sempre teve o currículo desse jeito. E, mais uma vez, nós estamos mudando a organização da escola. Então, nomes novos, né, que esse nosso telespectador precisa aprender, os itinerários formativos, que é a escolha lá aos 14 anos, opa, eu acho que eu quero ser isso. Então, ele vai no ensino médio experimentando. Então, se eu posso dizer assim, Sim. tradução de itinerário formativo é dar ao adolescente, ao pré-adolescente, a experimentação de uma profissão no futuro. Né? Então, mas Isso. isso vai exigir dos gestores. Uma outra questão muito clara na BNCC é a constituição de competências, né? Então, formar esse cidadão de verdade apto. E aí, né, André, iria outro programa para falarmos disso no Educa Brasil, produzindo conhecimento. A gente poderia trazer o Ivan Illich para falar da necessidade da desescolarização, porque nós não podemos pensar numa escola só para o mercado de trabalho. Né? A emancipação humana que passa pelo trabalho, como passa pela educação, mas nós não podemos pensar uma escola que eu só estou pensando esse menino e essa menina pelos itinerários formativos. Mas isso daria pelo menos mais um programa, com certeza. Professor doutor André Cavazzani, que honra ter você aqui no Educa Brasil. O Educa Brasil produzindo conhecimento, passa em canais acadêmicos, né, de universidades, mas também passa na net, em canal aberto aí pelo Brasilsat, canal de satélite, né? Então, nós somos um programa que o objetivo é discutir carreira. Convidado de hoje, professor doutor André Cavazzani, ou discutir profissão. Até porque tenho dito assim, muitas vezes você escolhe aos 16, 17 anos e fica anos naquela profissão, 30, 40 anos. De repente, um dia você diz assim, eu quero mudar. Então, por quê? Porque nós estamos hoje numa vida com mais anos, né, professor André? Então, você pode se dar o direito de mudar o seu viés profissional ou ainda, nós sabemos que no mercado competitivo, que você precisa ter vários caminhos muitas vezes. Eu termino essa série História Pública com o professor doutor André Cavazzani, falando do ensino de história. Professor André, nos minutos finais, sua saudação, por favor, para os nossos telespectadores. Olha, uma definição muito interessante, né, de Robert Kelly, que é um intelectual, né, americano, e ele diz que história pública
basicamente, a história pública é o emprego do historiador e do método histórico fora da academia. Eu acho que o nome dessa série é muito apropriada, porque a gente está falando aqui não só para as academias, mas também para o grande público. Então, a esse grande público e também a turma da academia, eu saldo dizendo assim que foi uma alegria, uma honra esse bate-papo com a professora Dinamara, que eu gosto tanto, que eu me espelho tanto, e assim a gente poderia ter tomado um cafezinho, né, um chá ou qualquer coisa. Eu espero que para vocês que nos assistiram tenha sido tão gostoso quanto foi para nós fazer essa conversa. Bom, Educa Brasil produzindo conhecimento. Se você ainda não nos acompanha, passe a acompanhar, indique o programa. Indique aí para aquele jovem que quer conhecer um pouquinho do mercado de trabalho. E nós temos um compromisso, né, no Educa Brasil produzindo conhecimento, com um lema tão forte, produzindo conhecimento. E como que se produz conhecimento? Convidando pessoas. Pessoas que passaram por aquela trajetória, pessoas que estudaram, que conseguem unir teoria e prática, porque o conhecimento está nessa junção, na junção da teoria e da prática e na construção de novas teorias. Então é por isso que o Educa Brasil, produzindo conhecimento, que passa em diferentes canais, tem sempre convidados que começam falando da sua história, como que ele se construiu enquanto sujeito na busca da sua emancipação humana. Bom, eu sou professora Dinamara Machado. Agradeço muito o professor André Cavazzani por ter aceitado estar aqui comigo, fazer este programa, abrir uma janelinha, né? Uma luzinha para aquele que vai nos ouvir, vai nos escutar, percebeu hoje que a história que era ensinada de uma forma sofreu transformação e o ensino de história hoje é um novo ensino de história que tem as suas intencionalidades no seu tempo histórico. Professor doutor André Cavazzani, professor pós-doutor, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite de vir no Educa Brasil. Eu tenho certeza que todos os telespectadores ficaram assim, como eu fico sempre, agradecida pela aprendizagem que eu acabei de ter com você. Grande aula. Professor André, muito obrigada. Educa Brasil agradece a todos. Estamos juntos na semana que vem. Educa Brasil, produzindo conhecimento. Até mais! Até mais. Tchau, tchau.